Olá pessoal, eu sou Alexandre Strack e esse é mais um episódio da série Digitalizando. Hoje vamos falar sobre integrações, como um app conversa com outro app, ou como um sistema conversa com outro sistema, ou como uma coisa pode ser um sensor, uma lâmpada, um aparelho, conversa com outro aparelho ou outra coisa, ou mesmo como estas possibilidades se conversam entre si, ou seja, como que um app fala com uma coisa, como que um sistema fala com um app, ou seja, qualquer uma destas combinações. As integrações são importantíssimas atualmente, porque é através da possibilidade de um sistema conversar com outro sistema que surgem novas possibilidades que fazem com que nós usemos cada vez mais aplicativos que resolvem soluções do nosso dia a dia. É muito comum que um aplicativo esteja interagindo com vários outros aplicativos para que nós possamos ter a experiência que nos interessa. Como que isso é feito? Que tipo de ferramentas são usadas para gerar esse tipo de integração? Então, nós vamos passar por esses detalhes no episódio de hoje. Eu vou mostrar a parte teórica, como é que as integrações acontecem, o que acontece por trás das integrações, e vamos falar de algumas ferramentas bastante utilizadas para fazer integrações, sendo essas ferramentas de uso fácil para pessoas que não são técnicas. Vamos falar do If This Then That, que é a mais conhecida delas, que é uma ferramenta onde você faz integrações dos seus aplicativos de uso cotidiano, Gmail, Google Sheets e outras ferramentas mais. Vamos falar também do Zapier, ou Zapier, depende de como você queira falar, que permite que você integre diversos tipos de aplicações, muito mais do que o If This Then That. E por último, vamos falar do Integromat, que é uma ferramenta que permite que você crie automações de diversos tipos. No caso do Integromat, eu vou demonstrar como é que você pode conectar dois aplicativos criados com tecnologias diferentes, que nós já mostramos aqui na série em episódios anteriores, como é que a gente faz para integrar esses dois aplicativos através dessa ferramenta que é o Integromat, sem nenhuma necessidade de programar. Enfim, vamos ver como é que as coisas funcionam. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. Então vamos lá, pessoal. Antes da gente colocar a mão na massa e utilizar alguma ferramenta que automatiza as integrações, vamos entender como é que os sistemas conversam entre si. Ou seja, como é que eu faço para um sistema, uma coisa, um app, falar com outro sistema, outra coisa, outro app ou qualquer mistura dessas combinações. Enfim, como é que eu faço para um negócio, que hoje em dia é representado por um aplicativo, interaja com outro negócio. Isso é feito através da troca de mensagens. Ou seja, um sistema solicita uma informação a outro sistema e recebe uma mensagem de resposta com aquilo que foi solicitado. Até algum tempo atrás, estas integrações eram normalmente realizadas através do uso do mesmo banco de dados, por exemplo, ou através da troca de mensagens em um formato proprietário definido por um dos sistemas com os quais se quer integrar. Qual o problema dessas tecnologias usadas até algum tempo atrás? Ainda são usadas hoje, mas são tecnologias consideradas já ultrapassadas do ponto de vista que não facilitam as integrações, levando-se em consideração que os sistemas hoje interagem e se integram com muitos aplicativos e muitos sistemas. A integração através do banco de dados depende de que os sistemas utilizem o mesmo banco de dados. Isso, obviamente, não é possível quando estamos falando de sistemas diferentes e de empresas diferentes. Elas podem até utilizar a mesma tecnologia de banco de dados, mas cada uma usa o seu banco de dados. Então, essa integração através do banco de dados não é natural, não é uma coisa viável quando estamos falando de empresas diferentes. Já a integração através de arquivos textuais,
O problema dela é o fato dela ser específica, ou seja, cada sistema é obrigado a definir um formato de arquivo de mensagem proprietário, ou seja, cada sistema diz como é que ele quer enviar as informações para que um outro sistema possa obter essas informações. O problema disso é que a equipe, para fazer esse tipo de integração, normalmente é uma equipe técnica. Você não consegue fazer isso sem ter conhecimentos técnicos, porque isto vai demandar que sejam realizados programas capazes de gerar mensagens em formato TXT ou de ler mensagens em formato TXT. Com a chegada da internet, com a enorme quantidade de aplicativos que necessitam se comunicar uns com os outros, esses mecanismos perderam a sua grande utilidade, uma vez que isso gera uma necessidade enorme de programas específicos e não é produtivo ficar criando soluções específicas para cada aplicativo, para cada sistema que se quer integrar. Surgiram, então, alguns padrões muito conhecidos, que são o XML e o JSON, que, na verdade, são arquivos textos com uma estrutura clara e bem definida, que permite que sejam interpretados de forma automatizada, sem a necessidade de se criar programas específicos para cada sistema com o qual se quer integrar. Então, a partir do momento em que se tem mensagens claras e bem definidas, passou-se a utilizar de APIs como mecanismos para facilitar as integrações. O que é uma API? Ou seja, é uma interface de programação para você fazer uma integração. Mas isso funciona a partir do momento em que um sistema disponibiliza os seus dados e as suas informações para que outro sistema possa consumir destas informações. O consumo se dá através da solicitação de uma API que responde através de uma mensagem em um desses dois formatos, XML ou JSON. O formato mais utilizado hoje em dia é o JSON, porque ele é um arquivo mais leve que o arquivo XML. Então, através da chamada de uma API, você recebe uma resposta que é uma mensagem em um arquivo de um desses formatos, como eu mencionei antes. Ou seja, está exemplificado aí pelas bolinhas as mensagens que podem ser enviadas de um sistema para o outro através das chamadas de APIs. Normalmente isso é feito por equipes técnicas, ainda que seja simples de ser feito. Mas, hoje em dia, já existem diversas ferramentas que permitem que sejam feitas as integrações por pessoas não técnicas. Isso significa que você, que não é uma pessoa técnica, consegue, através do uso de algumas ferramentas de integrações, fazer com que diversos sistemas conversem entre si, sem a necessidade de que uma pessoa técnica crie programas para ler e utilizar estas APIs. Eu vou mostrar para vocês agora algumas destas ferramentas. Então vamos ver quais são algumas dessas ferramentas que permitem integrações. A primeira delas é o If This Then That. É a mais antiga, já está aí há vários anos disponível, já passou por diversas versões e essa é a versão atual, né? Ou seja, você cria uma conta, é muito simples criar conta e ela é totalmente gratuita. Como é que funciona o If This Then That? Ele funciona como se fossem receitas já prontas que permitem que você integre diferentes soluções. Por exemplo, vamos procurar aqui um Uber. Ele mostra aqui, tem todas essas integrações já pré-configuradas. Se você quer, por exemplo,
guardar um log de todas as suas viagens com o Uber numa planilha, você clica aqui e ele vai perguntar se você quer conectar, e a partir do momento em que você diz que quer conectar, ele vai conectar a sua conta do Uber com a sua conta do Google para que ele consiga, a partir das viagens que você faz no Uber, automaticamente gerar uma entrada numa planilha Google Sheets. Se você quer desconectar, simplesmente desconecta. Eu já tinha essa conexão feita. E tem muitas possibilidades para você gerar integração. Gmail, tem o Trello, por exemplo, que é uma ferramenta para controlar projetos, formato Kanban. Enfim, são vários os sistemas e os aplicativos que já permitem integrações através do If This Then That. Como você viu, a característica dessa ferramenta é que você não controla como a integração é feita. Você simplesmente utiliza uma receita pronta que já vai fazer a integração e simplesmente aquela integração vai acontecer de uma forma natural, sem que você possa controlar os detalhes dessa integração. Uma outra ferramenta é o Zapier, ou Zapier, que também permite a integração entre diferentes aplicativos. A característica aqui é que essa automação ela é controlada por você. Então, vamos supor que você quer, a partir de determinada informação de um Google Sheets, mandar e-mail. Ele vai perguntar quando que você quer que essa informação aconteça. Por exemplo, quando você coloca uma nova linha na planilha. Ele vai dizer, então, que você quer mandar um e-mail de que tipo? Certo? Você quer responder um e-mail, você quer criar um e-mail draft, você quer enviar um e-mail, e a partir do momento em que você dá essas definições básicas, você cria uma integração colocando mais detalhes. Se você quer ver um exemplo prático de como se faz uma integração usando o Zapier, você pode ver um episódio anterior da série Digitalizando, se eu não me engano, acho que é o episódio 4 ou 5, eu vou colocar na descrição desse vídeo qual é o episódio, aonde eu faço uma integração entre uma base de informações do Airtable e o Gmail, ou seja, eu mando a partir da entrada de informações numa base Airtable um e-mail do Gmail. A outra ferramenta bastante interessante para você criar automações, e aqui você controla absolutamente todo o fluxo da integração, é o Integromat. Também é uma ferramenta que você pode utilizar de forma gratuita e você consegue criar as suas automações controlando todas as etapas dessa integração. Ele chama isso de cenários, ele já tem vários cenários pré-configurados entre diferentes aplicativos e diferentes sistemas, mas você pode controlar completamente como é que essa integração é feita. Eu vou demonstrar agora como é que você pode fazer a integração de dois aplicativos, um aplicativo criado usando o Bubble com um aplicativo criado usando o Glide Apps. Nessa série Digitalizando, eu já demonstrei como se criam aplicativos usando o Bubble e como se criam aplicativos usando o Glide Apps. Agora, nós vamos simular e vamos fazer na prática a integração entre dois destes aplicativos. Ou seja, eu não estou mais retido em apenas uma tecnologia. Eu vou conseguir integrar estas diferentes tecnologias, estes diferentes aplicativos, através do Integromat. Como é que isso é feito? Usando APIs das tecnologias envolvidas em cada um desses aplicativos.
O Integromat faz isso de forma transparente e dá para a pessoa que vai fazer essa integração telas onde você parametriza o controle desta automação e faz com que a integração e a troca de informações aconteça. Vamos ver como é que se faz. Então, já criei aqui duas aplicações, uma aplicação dentro do Bubble e uma aplicação dentro do Glide. Essa aplicação do Bubble vai ser a Pizzaria da Mama. Vamos entrar na aplicação para vocês verem, como se fosse um e-commerce de venda de pizza. E, obviamente, ele está criado totalmente dentro das estruturas e da tecnologia do Bubble. E eu criei um aplicativo de entrega feito no Glide Apps, que, como vocês sabem, cria aplicativos a partir do Google Sheets. Então, aqui está o aplicativo de entrega de pizza, onde basicamente fala sobre o aplicativo, mostra os pedidos que já existem. Você pode ver o pedido no mapa ou o pedido na lista. Você pode ver os detalhes do pedido, os itens do pedido. E pode alterar os status do pedido. Só você vir aqui e mudar o status, ok? Então, como vocês podem ver, nós só temos um pedido aqui que está no status a caminho. Então, vamos executar o aplicativo de e-commerce e vamos colocar um pedido novo. Esse pedido novo, quando a pessoa escolher para fazer entrega, ele tem que pegar o dado que está nesse aplicativo e levar para dentro da planilha utilizada pelo Glide Apps uma nova linha que seja a linha do pedido que foi criado nesse aplicativo. Só para que a gente não tenha dúvida, vamos entrar aqui no aplicativo, no Google Sheets, que é a base de dados do Glide Apps, e vamos ver que na planilha de pedidos só tem aquela linha de pedido que eu mostrei ainda há pouco no aplicativo. Aqui vai ter que nascer novas linhas automaticamente. Então, vamos fazer aqui uma simulação de um pedido. Para fazer um pedido, bom, eu não tenho usuário ainda, vou criar um usuário. E agora, quando eu incluir esse item, ele me mostra o carrinho com o item lá. Eu quero essa quantidade mesmo, não quero escolher mais nada, vou fechar o pedido. Vou dizer que eu quero que a entrega seja em casa, tenha retirada na loja, mas eu quero a entrega em casa, até porque o serviço de entrega é grátis. Vou mandar entregar no endereço. Vou dizer que a pessoa de contato é, por exemplo, Patrícia. Eu vou botar um número de telefone fictício. E um cartão. Eu vou dizer que a forma de pagamento é cartão, poderia ser dinheiro, mas vou dizer que é cartão. Vou concluir o pedido. Quando eu concluir esse pedido, ele tem que gerar uma entrada lá no aplicativo de entregas. Só para que a gente tenha certeza de que a gente fez um pedido, vamos dar uma olhada aqui nos meus pedidos. Tem lá o pedido que a gente acabou de fazer com o valor 58 que está no status pendente. Então vamos entrar no Glide Apps. Estamos lá, vamos ver se vamos fazer um reload da planilha, porque senão obviamente ele não pega os dados da planilha. E vamos ver se tem mais um pedido. Opa, está aqui o pedido que a gente acabou de fazer. Para ter certeza de que é o mesmo, vamos dar uma olhada no número do pedido. O número do pedido é essa quantidade de letras aqui, com um número no meio. Vamos lá ver, é ele mesmo. Posso ver no mapa.
Então aí as duas entregas. Essa daqui foi a que a gente acabou de colocar. Essa daqui é a que já existia. Certo? Se eu diminuir aqui a visibilidade do mapa, você vai ver o nome da rua, tudo certinho. Ok? Como eu falei, a gente pode vir aqui e mudar os dados e tal. Mas não é isso que a gente quer fazer. A gente quer saber como é que essa integração aconteceu. Vamos entrar aqui na planilha para a gente ver que a linha apareceu lá. Está lá a linha. Como é que a gente faz isso através do Integromat? A primeira coisa que a gente faz no Integromat é criar um cenário. Nesse cenário, eu vou dizer que vou trabalhar com o Bubble e com o Google Sheets. E no meio, eu vou mapear a mensagem que sai do Bubble, vou entender esta mensagem aqui, e na hora que eu for colocar no Google Sheets, eu vou utilizar os dados dessa mensagem. Certo? Então, o que eu faço? Quando eu coloco o Bubble aqui, eu digo que eu vou ficar aguardando, por eventos, ou seja, o que evento vai ser esse? Eu vou fazer com que o evento de entrega de pizza aconteça. Quando eu crio esse webhook, ele gera um endereço para mim, que é o endereço da chamada que tem que ser feita dentro do Bubble para que seja ativada a integração. Então, eu estou mandando no Integromat que o cenário fique escutando por uma chamada neste endereço. Como é que eu faço a chamada desse endereço lá no Bubble? Então, vamos voltar para o Bubble. Vamos fechar aqui o aplicativo e vamos ver como é que a gente faz isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o plugin de conexão por API. Ok? Então, eu vou instalar o plugin que permite que eu faça conexões por API. E aí, eu vou definir os detalhes dessa integração. Eu boto lá um nome para a minha API, eu estou chamando de pizza para o Integromat, certo? Digo que vai ser uma chamada de API, certo? Vou expandir ela para a gente ver como é que é. É uma ação, essa ação não vai retornar nada, arquivo texto, certo? Eu vou fazer uma inclusão, que é uma chamada de um método post, ou seja, eu vou incluir dados usando aquele endereço que foi gerado lá no Integromat. Ó, esse endereço que está aqui, que é o webhook, eu vou fazer a chamada dele aqui, certo? Vou passar para ele uma mensagem naquele formato JSON, que eu já mostrei para vocês mais cedo, que é um formato padrão, e essa mensagem ela vai ter só uma chave, que é um tipo mensagem, onde eu vou colocar nela o conteúdo que eu quero que seja enviado para o Integromat, e a partir do Integromat eu vou desmembrar esta mensagem e vou gravar uma nova linha no Google Sheets. Então, aqui eu defini a chamada e como que vai ser a mensagem, ok? Então, eu agora volto para dentro do meu aplicativo e eu vou lá na página de Shopping Cart, que é onde faz a integração. Vou abrir aquela parte que está invisível e é no momento em que eu concluo o pedido que eu faço a integração para dentro do aplicativo no Glide. Então, aonde que eu faço essa integração? Primeira coisa que eu faço, eu crio um novo pedido, crio uma nova entrada na tabela de pedidos, eu faço as mudanças relativas às linhas do pedido e aí eu faço a integração. Quando eu faço a integração, que eu digo que é para ele chamar aquela API que nós criamos, ó, pizza para Integromat, eu defino a mensagem. A mensagem
ela tem esse padrão de um arquivo JSON. Eu passo todos os detalhes da minha mensagem, o número do pedido, a pessoa de contato, o telefone de contato, eu defino todos esses dados aqui, que são enviados para o Integromat como uma mensagem. Como é que a gente vê isso no Integromat? A gente volta para cá. Depois do Bubble estar escutando, esperando que o Bubble se comunique através daquela chamada, eu vou desmembrar a mensagem. Então, eu criei aqui uma mensagem que eu chamo de pedido de pizza e eu vou mostrar para vocês quais são os detalhes da mensagem. Os detalhes são exatamente os mesmos detalhes que eu coloquei aqui no Bubble. Esses mesmos detalhes aqui, só que eu estou desmembrando ele dentro do Integromat. Está aqui, ó, o número do pedido é um formato texto. Pessoa de contato é um formato texto. Telefone de contato é um formato texto. Eu boto todos o detalhamento dessa mensagem. E eu digo que ela chega para mim através do Bubble num campo chamado mensagem. Ok? Então, eu estou desmembrando aquela mensagem que o Bubble mandou naqueles itens que eu acabei de mostrar para vocês mapeados. Em seguida, eu vou fazer com que essa mensagem que eu entendi agora gere uma nova linha, ó, adicione uma nova linha num Google Sheets. Então, eu vou abrir o mapeamento só para vocês verem como é simples fazer o mapeamento. Eu faço uma conexão com o Glide Apps, que é uma conexão basicamente com a sua conta do Google, porque ele usa uma planilha que é essa planilha entrega de pizza. Eu selecionei a planilha aqui, ó, entrega pizza mama, é a mesma que está aqui, entrega pizza da mama. Eu estou mexendo na planilha pedidos, e aí eu estou definindo como é que vai ser essa nova linha, né? Ele me pergunta se a planilha tem headers, eu digo que sim, então ele já vai lá e já interpreta, ó, que a primeira coluna A chama número, então ele já mostrou o número aqui. O que eu vou gravar na coluna número? O número de pedido. Ela veio da onde? Ela veio daquele detalhamento que a gente fez ali anterior, ó. Eu pego aqui, arrasto para cá. Depois é a pessoa de contato, arrasto para cá. E aí eu vou arrastando para todas as colunas que eu preciso colocar dados. Feito isso, eu simplesmente tenho um fluxo, uma automação criada, né? Um cenário no Integromat que faz com que eu consiga pegar dados do Bubble e jogar dentro do Google Sheets, conforme a gente viu ainda há pouco quando eu executei. Então, como vocês viram, é muito simples utilizar o Integromat, mas ele tem recursos bastante poderosos que permitem que eu controle completamente o fluxo dessa integração, interpretando os detalhes das mensagens que eu recebo em formato JSON e consiga, a partir do entendimento dessa mensagem, fazer as integrações que eu desejo. Enfim, é muito simples, mas de todas as ferramentas que eu mostrei hoje, ela é a com um maior poder de automação, mas que requer que a pessoa que vai usá-la entenda um pouco mais de como funcionam as mensagens e de como funciona o mecanismo de integração através das diferentes APIs. Então, pessoal, por hoje é só. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.